No distante ano de 2100, o planeta Terra havia se transformado em um ambiente hostil e inóspito para a humanidade. Consequência de uma guerra química arrasadora, a atmosfera da Terra foi corroída, tornando o ar irrespirável. Os céus que outrora brilhavam em tons vibrantes de azul, agora exalavam toxinas mortais. Em meio a esse cenário apocalíptico, apenas 2 regiões no globo ainda ofereciam condições mínimas para a sobrevivência humana. Esses enclaves eram conhecidos como os últimos bastiões da civilização. Um situava-se na Federação Unida da Grã-Bretanha, um refúgio para a elite, onde o luxo ainda florescia entre os poderosos. O outro era uma comunidade resiliente na Austrália, destinada aos menos afortunados e à classe trabalhadora, que enfrentava uma vida de privações. Na sequência, somos apresentados a Douglas, em fuga desesperada ao lado de uma jovem, ambos esquivando-se de um soldado robótico. Gravemente feridos durante o confronto, eles lutam para sobreviver. No auge da tensão, Douglas percebe que um deles não conseguirá escapar com vida. Em um ato de sacrifício, ele empurra a garota em direção à segurança, mas acaba capturado. Após esse momento, Douglas desperta, revelando que toda a perseguição não passava de um sonho. Sua esposa, Lori, também acorda e questiona se ele teve a mesma visão novamente. Ele evita o assunto, mas é interrompido por uma notificação urgente no celular de Lori. Uma explosão devastadora havia ocorrido em um dos trens, resultando na morte de quase 200 pessoas. Como agente do governo, Lori é convocada imediatamente para o trabalho. Após uma despedida apressada, Douglas liga à televisão e descobre que um grupo rebelde reivindicou a autoria do ataque, protestando contra o domínio britânico na colônia australiana e clamando por independência. Matias, o líder dos rebeldes, emerge como responsável, comprometido a liberar a colônia do jugo britânico. Enquanto isso, Douglas retoma sua rotina diária em direção ao trabalho. No caminho, seus olhos capturam um anúncio intrigante da Recall, uma empresa que promete uma experiência revolucionária através de um programa de memória virtual. Neste programa revolucionário, as pessoas têm a oportunidade de mergulhar nos seus desejos e sonhos mais profundos de forma extremamente realista, proporcionando uma experiência tão vívida que parece que estão realmente vivenciando cada momento. Douglas, por sua vez, se sente atraído pela possibilidade de explorar seu sonho recorrente de forma mais intensa e envolvente. No entanto, ele acaba se atrasando para o trabalho, e ao correr em direção ao elevador, nota a presença de soldados da UFB detendo indivíduos suspeitos de apoiarem um movimento rebelde. Justo quando ele chega, seu amigo Harry o alcança, e ambos entram no elevador. Durante a subida, Douglas compartilha com Harry sua frustração de estar preso à mesma rotina há 5 anos, ansiando por uma mudança radical. Ele menciona o programa Recall, embora Harry mostre-se cético, advertindo-o sobre os riscos de confundir realidade com simulação. O elevador, transportando Douglas e outros trabalhadores das colônias, atravessa o núcleo terrestre e chega na Grã-Bretanha. Lá, eles são encaminhados para uma fábrica onde passam o dia na montagem de androides robóticos, utilizados pelo governo britânico para manter o controle das colônias. Em um intervalo, Douglas é abordado por Marek, um colega que ouviu sua conversa sobre o Recall no elevador. Marek conta que já experimentou o programa e o recomenda fortemente, entregando a Douglas um cartão com o contato de um vendedor chamado Mac, caso ele decida se aventurar nessa experiência. Naquela mesma noite, Douglas é assombrado pelo seu sonho recorrente, acordando no meio da noite. Ao ver sua esposa Lori dormindo ao seu lado, ele decide que é hora de buscar algo novo e emocionante. Douglas resolve entrar em contato com Mac sobre o programa Recall. Ele chega ao endereço fornecido à meia-noite, encontrando Mac pronto para lhe detalhar o funcionamento do Recall. Mac explica que Douglas pode escolher entre diversos cenários de fantasia, e ele opta pela mesma fantasia de espião que povoa seus sonhos. Mac enfatiza a importância de manter clara a distinção entre fantasia e realidade para evitar confusões mentais. Após concordar com os termos, Douglas é preparado para o procedimento. Mac administra uma injeção para desbloquear memórias escondidas no cérebro de Douglas, mas o resultado é surpreendente. Durante o processo, Mac descobre que Douglas não é quem aparenta ser. Na verdade, ele é um espião, cujas memórias foram apagadas por alguém. Mac explode em fúria, exigindo conhecer a verdadeira identidade de Douglas e os motivos que o levaram a se disfarçar de trabalhador. No ápice da tensão, a porta se escancara com um estrondo, permitindo a entrada de um esquadrão de soldados poloneses. Eles invadem o local abruptamente, eliminando os homens de Mac em uma sequência rápida e brutal. Douglas, atordoado e perplexo com o caos súbito, sente suas habilidades de combate aflorarem instintivamente. Sem entender como, ele enfrenta os soldados com uma eficiência surpreendente, neutralizando-os um após o outro. Embora confuso, torna-se evidente que sua mente foi manipulada, suas memórias alteradas. Com a sala finalmente silenciosa, Douglas foge do pandemônio e corre desesperadamente para sua casa,
ansioso por compartilhar as descobertas com sua esposa Lori. Ao chegar, ele busca o conforto de Lori com um abraço, mas inesperadamente, ela tenta derrubá-lo com um golpe. Nesse instante, a verdade vem à tona. Lori também oculta sua real identidade. Segurando-a sob a ameaça de uma arma, Douglas exige explicações. Ela confessa ser uma agente britânica, designada por Cohaagen para vigiá-lo. Por 5 semanas, ela fingiu ser sua esposa, mas a realidade é que nunca foram casados. As memórias de Douglas foram meticulosamente fabricadas, fazendo-o crer em um matrimônio de 7 anos. A revelação é um golpe devastador, e ele percebe que sua vida inteira foi uma fabricação habilidosa. Abalado e se sentindo profundamente traído, Douglas compreende que o magnata britânico, Cohaagen, é o arquiteto por trás da falsificação de sua identidade e memória. Determinado a assumir o controle de sua própria narrativa, Douglas foge de Lori e quaisquer androides que ameaçam sua existência. Lori consegue alertar a polícia, que imediatamente lança uma perseguição contra ele. Quando parece que sua captura é inevitável, Douglas recebe uma chamada de um número desconhecido. Relutante, ele atende e se surpreende ao ouvir Hammond, um homem que alega ser seu antigo companheiro de espionagem. Hammond informa que a verdadeira identidade de Douglas e documentos cruciais estão escondidos em um cofre bancário. Ele também o alerta sobre um rastreador implantado em sua mão, que a polícia poderia usar para localizá-lo. Com habilidade, Douglas extrai o dispositivo e, armado com informações novas, dirige-se ao banco para desvendar definitivamente seu passado. Do outro lado da cidade, Lori recebe instruções de Cohaagen. Ele ressalta que, apesar de tudo, Douglas não deve ser assassinado. Ele possui um valor inestimável para seus planos obscuros e deve ser capturado vivo. Lori, contudo, discorda e orienta seus subordinados a eliminar Douglas assim que surgir a oportunidade, planejando depois informar a Cohaagen que a morte de Douglas foi um lamentável equívoco durante um confronto armado. Em uma visita ao banco, Douglas se depara com uma caixa contendo seu verdadeiro nome, um passaporte e diversos documentos importantes. Além disso, ele encontra uma gravação feita por ele mesmo antes de ser detido pela polícia britânica. Na gravação, ele é confrontado com a realidade de que suas memórias foram deletadas, e foi sugerido a viajar para a Grã-Bretanha para desvendar sua verdadeira identidade. Dentro da caixa, Douglas também descobre um passaporte falso equipado com uma avançada tecnologia holográfica, permitindo-lhe alterar sua aparência à vontade. Com essa nova identidade, ele usa um elevador como meio de transporte para chegar à Grã-Bretanha. Porém, ao sair do elevador, ele é rapidamente detido por guardas. No ápice desse momento tenso, surge Melina, a mulher dos sonhos de Douglas, que o resgata num ato heróico. A dupla consegue fugir habilmente, dirigindo-se ao endereço de Douglas, enquanto esquivam-se da vigilância policial. Durante a intensa fuga, uma luta resulta em Melina desacordada, e Douglas a carrega até seu lar. Lá, ele encontra outra mensagem gravada que lança luz sobre seu passado esquecido. Ele aprende que seu nome real é Carl, e que ele foi um agente britânico, com a missão de capturar um grupo de rebeldes. Entretanto, após se aproximar de Melina, Carl começou a questionar as intenções e as ações da Grã-Bretanha, percebendo o dano que causavam aos colonos. Ele descobre que Cohaagen, o líder britânico, pretendia ampliar o número de robôs sintéticos e eliminar os trabalhadores da colônia ao final de seus serviços, liberando espaço para que a elite britânica se expandisse. Chocado com essas descobertas, Carl se rebela contra a Grã-Bretanha e alia-se aos rebeldes. Como um ex-agente de alto escalão, um código de desativação foi implantado em seu cérebro, capaz de desligar todos os robôs sintéticos da Grã-Bretanha. No entanto, após sua deserção, as autoridades britânicas o capturaram e apagaram suas memórias para prevenir a divulgação do código. Agora Carl precisa encontrar uma forma de se reunir com Matia, o líder rebelde, para entregar-lhe o código de desativação. Ao recobrar a consciência, Melina confirma a Carl que os eventos que ele sonhara eram verdadeiros. Ambos resolvem então fugir da Grã-Bretanha e começar uma nova vida, juntos. Num momento de introspecção, eles mergulham nas memórias do passado, relembrando o turbulento dia em que tentavam fugir dos confins da Grã-Bretanha. Enquanto corriam, um disparo os atingiu nas mãos simultaneamente, marcando-os para sempre com cicatrizes que ainda hoje se fazem visíveis. No ápice de seus preparativos para traçar um novo plano de fuga, a calmaria é quebrada pela chegada inesperada de Harry, um velho conhecido de Carl, acompanhado por um pelotão de soldados. A surpresa se intensifica quando Harry, sob o peso de um segredo, revela ser na verdade um agente infiltrado, encarregado de vigiar Carl sob o disfarce de amizade. As revelações continuam a surpreender, pois Harry confronta Carl com a verdade chocante de que ele, na realidade, não é quem pensa ser. Ele é Douglas, não Carl. Segundo Harry, toda a experiência vivida por Carl desde sua visita ao programa Recall não passa de uma construção ilusória. Harry insiste que as memórias de Carl
são uma fabricação, e o incita a acabar com Melina para que possa retornar à realidade. Atormentado pela dúvida, Cal se vê num dilema excruciante. No entanto, ao ver as lágrimas genuínas nos olhos de Melina, ele reconhece a verdade em seus sentimentos por ela. Uma verdade que vai além da mera fantasia. Movido por um ímpeto de proteção, Cal reage, atirando em Harry e iniciando uma fuga desesperada com Melina, driblando os guardas restantes. Laurie, arquiteta do plano para capturar Cal vivo, se vê frustrada pela falha e inicia uma perseguição implacável. No entanto, eles são ágeis e conseguem se antecipar a cada um dos movimentos dela. A jornada os leva ao encontro de Matia, o líder do grupo rebelde, a quem pretendem entregar o código de desativação dos robôs que oprimiram a colônia. Apoiados por outros rebeldes, Cal e Melina chegam ao refúgio dos insurgentes, onde Matia os recebe e inicia imediatamente o processo para extrair o código do cérebro de Cal. Com o código finalmente em mãos, o grupo rebelde alcança um momento crucial, desativando os robôs e vislumbrando a vitória. Contudo, o clímax é sacudido por outra reviravolta perturbadora. Matia revela que toda a saga vivida por Cal foi uma encenação. Não existia tal código de desativação. Era tudo uma ilusão. Cal, na realidade, havia sido manipulado para servir como isca, atraindo a polícia britânica até a base dos rebeldes. O líder britânico, Cohaagen, que há anos buscava desarticular os rebeldes e capturar Matia, viu em Cal o peão perfeito para seu jogo de xadrez político, um jogo mortal cujo objetivo final era aniquilar Matia e exterminar a resistência. Após descobrir a verdade por trás do complexo enredo, Cal e seus aliados tentam fugir, mas em um momento crítico, Cohaagen, Laurie e um esquadrão de soldados os interceptam. Em meio ao caos, Cohaagen revela a chocante verdade. Cal foi o arquiteto por trás do plano de apagar suas próprias memórias e disseminar o boato de um suposto código de morte implantado em seu cérebro. Esse estratagema sinistro tinha um único propósito: ganhar a confiança dos rebeldes para aproximar Cal de seu líder. Com Cal infiltrado, a polícia britânica teria a oportunidade perfeita para eliminar Matia, e com ele, toda a resistência rebelde. Laurie, atuando sob ordens estritas da inteligência britânica, tinha a missão de proteger Cal a todo custo, assegurando que ele permanecesse vivo até o fim da operação. Quando Cohaagen executa Matia diante de seus olhos, o desespero de Cal se transforma em ódio profundo, não só contra si mesmo, mas também contra a Grã-Bretanha e o próprio Cohaagen. O comandante ordena então que seus homens levem Melina e procedam com a restauração das memórias originais de Cal, apagando todos os traços das últimas 7 semanas. Esse reset garantiria que Cal não mantivesse nenhum laço emocional com Melina ou qualquer sentimento subversivo que pudesse ameaçar o regime britânico. Entretanto, no momento crítico em que as memórias de Cal estão prestes a ser apagadas, um evento inesperado muda o curso dos acontecimentos. Um dos guardas se revela como Hammond, aquele que havia ajudado Cal no início de sua jornada. Disfarçado de policial, Hammond havia até mesmo orquestrado a explosão no trem que desencadeou a aventura de Cal. Com um ato de sacrifício final, Hammond impede a execução do plano e alerta Cal sobre a iminente invasão de Cohaagen à colônia com um exército de robôs. Armado com essa informação, Cal se apressa em direção ao elevador, instalando bombas-relógio estrategicamente ao redor para impedir o avanço dos inimigos. Ele consegue penetrar nas defesas e alcançar Melina, enfrentando e eliminando os soldados que a mantinham cativa. Porém, a chegada de mais tropas o obriga a tomar uma decisão dolorosa: deixar Melina para trás para garantir a segurança dela e continuar sua luta. Capturado durante a fuga, Cal é finalmente confrontado cara a cara com Cohaagen, encarando o homem que moldou seu destino de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Cohaagen está possuído pela ira ao revelar que Cal, outrora seu agente mais leal, transformou-se em seu mais acirrado opositor após ter suas memórias apagadas. Para Cohaagen, as ações de Cal constituem uma traição imperdoável que merece a morte. No exato momento em que Cohaagen se prepara para eliminar Cal, Melina chega, enfrentando os soldados com destreza. Simultaneamente, as bombas que Cal havia estrategicamente posicionado começam a detonar, desencadeando um caos absoluto no elevador, estrutura vital que liga a UFB à colônia britânica. A destruição do elevador impediria o avanço dos soldados britânicos à colônia. Com raiva fervendo, Cohaagen tenta executar Cal, mas é surpreendido e fatalmente ferido por Cal. Na sequência, Cal e Melina empreendem uma fuga dramática, escapando da morte enquanto o elevador desmorona ao seu redor. Cal perde os sentidos, e ao despertar, é recebido pela visão de Melina ao seu lado. Porém, sua felicidade é efêmera ao notar a ausência da cicatriz de bala nas mãos dela. Um estalo de realidade atinge Cal. Aquela não é sua Melina. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente se você já tinha assistido este filme, e o que está achando do resumo. Agora vamos continuar.
Num giro surpreendente dos acontecimentos, Cal percebe que a figura ao seu lado é na verdade Lori, a agente britânica que se disfarçava de Melina. Sem hesitar, Cal se apodera de uma arma de um dos guardas caídos e acaba com a vida de Lori. Quando a verdadeira Melina aparece, os dois se reúnem em um abraço emocionado, selando um momento de alívio e felicidade ao reencontrarem-se. A colônia celebra, livre do domínio opressor britânico, e as pessoas vislumbram um futuro sem medo. Entretanto, a celebração de Cal é interrompida por uma perturbadora descoberta. A tatuagem do programa Recall, antes visível em sua mão, desapareceu. Isso dispara uma série de dúvidas em sua mente sobre a autenticidade de sua realidade. Cal se questiona. Estaria ele ainda preso em uma realidade fabricada pelo programa Recall, incapaz de discernir o real do ilusório, como Harry uma vez sugeriu? Teria sua mente, tentando superar o trauma, construído todo esse cenário revolucionário com Melina e a rebelião? Cal, contudo, escolhe não se aprofundar nessas incertezas. Ele decide abraçar o momento ao lado de Melina, aceitando a realidade presente, seja ela verdadeira ou não.